e você está assistindo o nosso programa ao vivo no YouTube. E hoje eu vou falar sobre como se conectar com os seus eleitores na internet. Na verdade, sem isso, vai ser praticamente impossível você fazer uma campanha eleitoral decente. E vocês vão entender o porquê disso aí. Tá? Lembrando que você pode fazer suas perguntas. Eu vou clicar aqui. E você, para participar do bate-papo, é importante que você tenha a sua conta no YouTube, tá bom? Então você precisa ter a sua conta no YouTube para você poder participar do bate-papo aqui. Tem algumas pessoas que não conseguiram fazer perguntas para mim porque não entraram aqui no bate-papo, não tem sua conta no YouTube. Então, se você está assistindo, só está ouvindo e não está conseguindo fazer perguntas, você precisa ter sua conta no YouTube para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa, na verdade, ver a sua pergunta e te responder, para você interagir comigo, tá? Lembrando que esse programa não é um programa onde só o Anderson Alves fala, tá? Você pode participar e você deve participar, porque dessa forma a gente forma um conteúdo sólido e consegue tirar dúvidas, bater papo e entender muitas coisas sobre estratégia, sobre o que realmente importa e influencia no marketing digital eleitoral. Depois, é importante que você se inscreva no canal, tá bom? Por que você deve se inscrever? Primeiro, porque você vai ter marcado aí que eu existo para você e que você pode ter os vídeos que eu estou mostrando, e depois que você fizer a sua inscrição, nesse botão vermelho que está ou aí no seu celular, abaixo do título desse vídeo, ou então aí na parte do seu desktop, você deve clicar neste sino, nesse símbolo aqui. Por que você deve clicar? Inclusive, você que é candidato, você que é político, você que está começando a fazer aí o trabalho com algum político, com algum candidato, é importante que as pessoas cliquem no sino, porque o sino é onde você vai receber as notificações de novos vídeos que eu estou colocando aqui. Muita gente não se atenta a isso, então já é uma dica que eu estou te passando, tá? Depois que você fizer a sua inscrição no canal, aí você clica aqui nesse sinal do sino, tá? Você pode ver ele aí. E depois que você clica, você tem que fazer essa marcação aqui, ó, notificações de marketing digital eleitoral. Enviar para mim todas as notificações desse canal. Então, o que é isso? É um push e um e-mail, tá? Um push você recebe no seu celular. O que é um push? É uma notificação, um aviso de que eu acabei de subir algum vídeo e que você vai poder acompanhar junto comigo, ver as atualizações do canal. Então é muito importante que você faça esse clique aí no sininho e depois você marque enviar para mim todas as notificações desse canal. Beleza, meus amigos? Então vamos continuando. Eu tenho também a lista VIP no WhatsApp. O que é essa lista VIP? É uma lista de transmissão, tá bom? Essa lista de transmissão é no WhatsApp e você pode receber também as notícias em primeira mão de tudo que eu estou falando. Hoje eu passei umas dicas legais pra caramba, eu não sei quem recebeu aí, mas eu mandei um estudo sobre os 26 prefeitos das principais capitais, das 26 capitais, e como é que está sendo a atuação deles no Facebook. Se você não recebeu esse estudo prévio, você me adiciona aí agora na lista VIP, tá bom? Esse telefone 985656348, prefixo 61, que é de Brasília, e aí eu vou mandar essa prévia para você ver o que está acontecendo no mundo dos prefeitos das principais capitais do Brasil no Facebook, como é que está sendo
a atuação deles, tá certo? Bem, continuando, vamos começar o nosso programa, e eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Antes da internet, antes de começar na internet, o que realmente, de fato, é importante de você perceber, tá bom? Então, a primeira coisa, meus amigos, sendo você candidato ou sendo você político, ou você que está trabalhando com algum candidato, trabalhando com algum político, ou até mesmo trabalhando no governo, tá? Governo ou com uma prefeitura, alguma coisa assim. Gente, eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas, as pessoas estão, elas estão sentindo dificuldade em fazer os políticos, em fazer os candidatos entenderem como que é a forma de se comunicar com os eleitores, com o público-alvo, principalmente prefeitos e vereadores que entraram agora. Pasme, meus amigos, tá? Eu estou sabendo já de prefeitos que já estão sofrendo impeachment, só para você ter noção. Tem gente aí sofrendo impeachment, porque o trabalho não está legal, não se conectou com o público-alvo, não sabe como fazer. Muitas dessas pessoas, muitos desses políticos que entraram agora, prefeitos e vereadores, é simplesmente porque não tinha experiência, teve uma renovação muito grande. Então, meus amigos, mais do que simplesmente fazer a campanha eleitoral, é preciso estar preparado para toda o projeto do que envolve você numa gestão de mandato. E isso está sendo um problema generalizado em todo o Brasil. Eu não sei se está acontecendo com vocês aí, tá? Mas está sendo um problema generalizado, porque as pessoas simplesmente, a maioria aí que entrou, os novos, não sabem como trabalhar, não sabem como se conectar, e é preciso ter pessoas, ter profissionais, tá? Que entendam desse processo. Eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, o que a gente vê muito são pessoas que compõem o gabinete, são pessoas baseadas na confiança do candidato, na confiança do político, e não por competência. Então, vem os amigos, vem parentes, não pode, né? Se tiver, vai ter problema. Mas essas pessoas, geralmente, é porque estavam fazendo trabalho, eram cabos eleitorais, militantes, mas elas não têm a experiência de uma gestão de mandato. Aí fica muito complicado. Então, por isso que nós estamos percebendo vários problemas já no início da gestão dos municipais, exatamente por falta de conhecimento na área. Então, é muito importante entender isso. Mas vamos lá. E aqui o que eu vou falar vai servir tanto para você que já está trabalhando na gestão de mandato dos municipais, prefeitos e vereadores, você que está aí na metade do mandato da gestão que vem de 2014, ano que vem vai entrar em campanha, vai entrar para as eleições. Na verdade, a campanha eleitoral já começou, uma coisa que eu sempre falo, né? A campanha eleitoral já começou. E você que está trabalhando, que quer se projetar, e você que quer ser um consultor de marketing digital eleitoral, político eleitoral. Então, isso que eu vou passar aqui hoje para vocês é o centro, é a coluna vertebral de como se deve trabalhar, de como se deve construir um candidato para que ele possa ter o retorno da população, o retorno dos eleitores, o retorno do público-alvo, tá? Lembrando que você pode ficar à vontade para fazer perguntas. Bem, a primeira pergunta que a gente faz quando existe um candidato, ou até mesmo para você refazer o seu mandato aí com o seu político que entrou agora, prefeito, vereador, ou até mesmo você que está com um, você que está com
um político, você precisa entender isso. Ele é conhecido, você é conhecido, você é conhecida. Você é conhecida aonde? Como? Olha só, perguntas importantes antes de entrar na internet, tá certo? Eu estou vendo aqui, eu não sei se está tendo algum problema da transmissão. Deixa eu só ver aqui se o bate-papo está ok. Só um minuto. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, beleza. Ele voltou. Então, nós temos aí o delegado, boa noite, falando. Obrigado pelos comentários anteriores a respeito da minha página. Muito já foi reorganizado. Boa noite, delegado, e fica com a gente aí. Eu que agradeço por você ceder gentilmente a fanpage para a gente passar dicas, não críticas, mas dicas. Júnior Assis, boa noite. Vladimir Cunha, boa noite. Vladimir não recebeu? Então você entra na lista VIP, tá? Aqui embaixo na descrição, tá aí. E o Maciel Carvalho, obrigado aí, Maciel, grande parceiro, por estar participando. Então vamos lá, meus amigos. A primeira coisa, você é conhecido, o candidato é conhecido, ou esse candidato precisa ser reconhecido no seu mandato. Pasme, tá bom? Eu conversei com um assessor de um deputado federal e eu estava perguntando quais eram as bandeiras, quais eram os segmentos desse deputado federal, e esse assessor falou o seguinte: olha, eu não sei. Falei, ué, mas como é que você está se comunicando com o seu público-alvo? Como é que você conversa com ele? Ah, a gente está aqui divulgando o dia a dia dele, e é basicamente isso que a gente faz. Meus amigos, isso é uma constante, isso é uma constância dentro dos gabinetes. Nós estamos aqui do lado do Congresso Nacional, conversamos com assessores, jornalistas, designers, tá, coordenadores, e simplesmente os políticos, eles não são organizados. Então, para isso é importante, você que vai para uma campanha, você que quer trabalhar com consultoria de marketing digital eleitoral, isso é o que é a primeira coisa que você deve fazer, entender qual que é o conhecimento, como é que essa pessoa ela é conhecida, se ela é conhecida. Chegou uma outra pessoa para mim e falou assim: Anderson, eu quero ser candidato agora a deputado estadual e eu já tenho muitas ideias, inclusive eu já andei sondando vários partidos e eu não achei que se eles estavam muito interessados, aí eu já logo fiz a pergunta: meu amigo, você é conhecido? Quem é seu grupo? Quais são suas bandeiras? Qual é o seu trabalho? O que você já fez pela sociedade? Você sabe o que ele falou? Falou: Anderson, eu estou começando. Eu só tenho o apoio do meu irmão e eu estou procurando um partido. Meus amigos, não é assim que funciona, tá certo? Não tem a menor condição fazer um trabalho desse. Então você precisa ter um grupo. E outra, eu já falei isso no programa passado. Quando você tem poder de grupo, escutem bem o que eu vou falar. Quando você tem poder de grupo, você vai ser convidado por partidos, você vai ser sondado por políticos, por grupos de empresários, por organizações. Por quê? Porque só entra no jogo quem tem reconhecimento, quem tem um público junto com ele. E isso é o que nós vamos falar aqui nesse programa. E quero que vocês prestem muita atenção. Então, você precisa ser reconhecido. Como é que é esse reconhecimento? É muito simples. Veja só perguntas básicas que você precisa fazer para entender isso aqui. Então, vamos lá. Número 1, você é reconhecido no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho? Como é que as pessoas te veem? Qual é o tipo de liderança você exerce? Número 2, no seu bairro, as pessoas às vezes querem trabalhar, querem entrar na vida pública, mas nem no bairro elas são conhecidas. Então fica muito difícil esse trabalho, tá? Então você precisa ser conhecido no seu bairro, no seu ambiente de trabalho. Depois, igreja. Nós estamos notando uma grande força das igrejas, de várias religiões, aí, principalmente os evangélicos,
levando essa liderança, seguida aí pelos católicos, espíritas. Agora nós estamos vendo também o pessoal das religiões afro. Então tem abertura para todo mundo, tá? Lembrando aqui, nesse programa, eu não sou filiado a partido nenhum, eu sou apartidário, tá? Não falo de direita, de esquerda, de centro, simplesmente nós estamos dando dicas aqui para você. O meu trabalho é baseado em projetar candidatos e trabalhar com políticos para que eles possam perpetuar o trabalho deles, principalmente sendo políticos que estão aí não envolvidos com Lava Jato e qualquer coisa parecida, tá? Porque senão, meus amigos, realmente é difícil de você fazer essa projeção. Então, igrejas, como é que você é lá na sua igreja? Como é que é o contato desse seu candidato lá na igreja? Então, isso é muito importante. Depois, os projetos sociais, como é que são? É envolvido com qual tipo de projeto social? Ele tem uma creche, ele ajuda uma creche, faz algum trabalho com idosos, faz algum trabalho pelas madrugadas, ajudando pessoas carentes. Tem igrejas, por exemplo, que prestam assistências aí a drogados, a prostitutas, que ajudam as pessoas. Então tem vários tipos de projeto. Qual é o projeto que esse seu candidato está envolvido? Então é preciso entender muito bem isso. O Vladimir está fazendo uma pergunta aqui. Eu fui convidado para sair por um partido e 20 dias antes de iniciar a campanha da última eleição, não me deram a legenda. Realmente, Vladimir, precisa entender qual é o seu contexto. Tudo começa por aqui, tá, meus amigos? Qual é o conhecimento? Você é conhecido aonde? Se você não tiver força de grupo, você vai precisar fazer essa conexão. Não tem como se candidatar sem ter esse tipo de coisa, gente, tá bom? Até porque, veja bem, 2016 foi um grande exemplo disso. Muitas pessoas ficaram temerosas, os candidatos não receberam verba, todo mundo com medo de lava-jato, de problemas, os empresários acuados, recuados, as leis do TSE estão promovendo várias situações diferentes. Acabou essa coisa de campanha milionária, de chegar faltando 3 meses, 6 meses, jogar aí 5 milhões, 10 milhões e você fazer contato com as pessoas, porque, amigos, entenda uma coisa, por que as campanhas são caras? Entenda isso de uma vez. A campanha, ela se torna cara, elas eram milionárias e vão continuar ainda um pouco sendo, porque o político, o candidato, ele só tem pouco tempo para se mostrar para a pessoa de novo. Pasme vocês, tem político que ele precisa fazer uma campanha toda de novo, muito mais pesada, porque simplesmente nos 4 anos ele não conseguiu se conectar com o público dele, com as pessoas que votaram. Eu já vi vários políticos perdendo projeção porque não fizeram do seu mandato uma outra campanha eleitoral. E aqui é um pensamento meu, tá? Quando você ganha uma campanha, quando você ganha uma eleição, começa uma campanha nova, que é o quê? A gestão do seu mandato. Então, um político que ele perde um mandato, esse homem tem que ser, eu não sei, eu sempre brinco com o pessoal, tem que ser chicoteado em praça pública. Porque são 4 anos trabalhando, e como é que perde? Como é que perde voto, meus amigos? Então, é preciso ter essa conexão que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o Evanilson está falando aqui, vale salientar que hoje gestores públicos estão sendo cobrados para ser transparentes com a coisa pública e muitos usuários que utilizam as redes sociais estão cobrando essa transparência. Isso é verdade, Evanilson. Hoje as redes sociais se transformaram num raio-x de muitos políticos aí, candidatos. Tem gente, meus amigos, a campanha passada aconteceu isso em 2016. O cara mal falou que era pré-candidato, ele já sofreu uma resistência, uma rejeição monstruosa em redes sociais, porque o passado era tenebroso. Então veja como é que essa coisa é.
Então, o Vladimir está falando aqui que é conhecido no órgão público, no qual sou servidor público em Osasco. Beleza, Vladimir. Agora vem o melhor da festa. Para reconhecer se esse conhecimento que as pessoas têm de você, de ser conhecido, tá certo? No seu, como uma liderança, ou ser conhecido de fato, vai ser preciso validar esse conhecimento. É uma coisa que eu sempre falo. Uma coisa é as pessoas falarem de boca, outra coisa é você ter contato semanal com um grupo de pessoas via lista de transmissão no WhatsApp, cadastro, e não é um mero cadastro onde você manda e-mail geral para todo mundo. Já falei isso no programa passado, depois vocês podem dar uma olhada nisso, tá? É preciso ter uma comunicação semanal com o seu público-alvo, com o seu eleitorado. Então, voltando aqui, ele é conhecido, então, o seu candidato, ele é conhecido, como ele é conhecido no trabalho, no bairro, igreja, projetos sociais, tá? E a família e amigos? Então, é importante saber se a família apoia, como é que é os amigos, para você ter ideia. Eu trabalhei aí com vários vereadores em 2016. Muitos nem sabiam se pessoas da família iriam votar neles. Pasme vocês, entendeu? Então, meus amigos, é preciso ter esse entendimento. Ah, Anderson, eu sou conhecido no trabalho, no bairro, igreja, projetos sociais, família e amigos. Tá bom, você é conhecido? Então me traz aqui uma lista aonde você prova que você tem comunicação semanal com essas pessoas e que elas estão interagindo com você. E eu não estou falando de redes sociais, de Facebook, tá? Então, se você mostrar isso, parabéns, você está saindo na frente. O editor-chefe, que é o Peter, já falamos, realmente sou reconhecido nas ruas e tenho um projeto de recuperação de pessoas com dependência química, drogas lícitas e ilícitas. O Jânio está falando, a candidatura nasce na família. Com certeza, Jânio. Se a família não estiver apoiando, é o princípio do fracasso, tá bom? Então, editor-chefe, o que nós precisamos é validar se essas pessoas que você está dizendo que reconhecem você realmente estão com você. E como isso é possível, aí a internet entra. Não é através de Facebook somente, tá, meus amigos? Inclusive, Facebook nesse processo é pouco. E eu já falei isso no nosso programa passado e vou dar mais dicas para vocês nos próximos programas. Então, você precisa de uma comunicação semanal e validar se esse conhecimento, reconhecimento das pessoas realmente existe em números. Se não, é só sonho, tá bom? Então, precisa validar isso aí. Na sequência, você tem que saber se o seu candidato exerce uma liderança reconhecida. Tem muita gente que fala assim, candidato, não, eu sou conhecido, muita gente me conhece, realmente eu sou uma liderança. Então vamos lá, se a gente marcar uma reunião aqui amanhã, aparece 300 pessoas, 500, 700, 900, chegou uma pessoa para mim e falou assim, olha, eu tenho um grupo no Facebook que tem mais de 50 mil pessoas. E eu quero me candidatar a deputado federal. Falei, legal. E se a gente marcar uma reunião amanhã, vem dessas 50 mil pessoas, pelo menos 5 mil? Não, não é assim não. Essas pessoas te conhecem? Não, eu só comecei esse grupo. Meus amigos, isso é uma ilusão, isso é um sonho. Não funciona desse jeito. Se número de seguidores, de fãs, refletisse 100% na urna, estava todo mundo eleito. Eu já falei aqui em outros programas que existe ferramentas e softwares que eu pego e coloco 10 mil pessoas no Facebook para curtir, e todo mundo da cidade, entendeu? Então eu posso colocar 10 mil, 50 mil, o número que você quiser. Eu posso botar a cidade toda, a sua cidade toda, dentro do seu Facebook. Todo mundo curtindo você. Mas a questão não é essa. A questão é como vai ser a interação e o que elas pensam do seu trabalho. Se não tiver isso, você não tem
entendeu? A mínima conexão com o seu eleitorado. Na sequência, olha só, como reconhecer essa liderança? Então, você exerce, ou o seu candidato exerce, e você que vai trabalhar com consultoria, deve entender se tem um sindicato, se ele é envolvido em algum sindicato, exerce uma liderança no sindicato, essa liderança é reconhecida no sindicato, em alguma associação, em algum grupo, dentro do trabalho, tá certo? Uma representatividade forte. No bairro, se foi síndico, se é algum líder comunitário, se é um ativista, entendeu? Então, como é reconhecido no seu bairro? Tem muita gente que quer começar um trabalho político, sai batendo de porta em porta, as pessoas do bairro mal conhecem aquela pessoa, simplesmente não conhecem. Ah, você mora aqui, mas quem é você? Que tipo de trabalho você faz? Então a coisa não funciona dessa maneira. É importante realmente você entender que a sua liderança deve ser reconhecida pelas pessoas, tá bom? Nós temos agora a igreja, como eu estava falando, você é um líder na igreja, você ensina, faz parte de algum grupo, o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo da terceira idade, o grupo dos adultos, o grupo para casais, o grupo para quem é solteiro, o grupo para quem não é casado, quer dizer, solteiro, né? Mas o grupo para viúvos, tem grupos aí que tem trabalho com viúvas, com viúvos. Como é que esse trabalho na igreja participa de grupos? Então, isso é muito importante, tá? E daí você tem projetos sociais. Quais projetos sociais ele é reconhecido, o candidato é reconhecido, esse político é reconhecido? Então, é uma ONG que ajuda aí N tipos de pessoas, é uma creche, um asilo, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, é importante perceber como essa liderança é reconhecida, o que as pessoas estão falando de você e se elas te reconhecem, se elas reconhecem o trabalho desse candidato e desse político, tá certo? Então, e a família? A família reconhece, tem gente que tem família muito grande, por exemplo, eu tenho uma família realmente muito grande, e tem pessoas que têm uma família muito grande, mas há uma certa divisão na família, alguns acreditam, outros não acreditam, outros apoiam, outros não apoiam, então é preciso entender isso. Tem pessoas que exercem uma liderança na família, que é um líder nato, ele ajuda muitas pessoas da família, emprega, sempre está envolvido nas festas da família, promove a reunião dos pais, o evento das mães, o dia das crianças, faz Natal, o Ano Novo e aquela coisa toda. Então, isso é muito importante. Então, o editor-chefe está falando aqui, nas minhas publicações diárias, que são mais de 2 por turno, tem uma resposta em comentários. Beleza, editor-chefe, só que comentários não é o suficiente, tá? Para validar isso aí, você precisa ter o nome, telefone, e-mail e uma constante comunicação de forma segmentada com as pessoas. Esse é o grande segredo da internet, tá, meus amigos? Se não tiver conexão, comunicação segmentada, semanal, você não vinga até o dia da votação. É muito importante isso. O Evanilson também está falando que eu acho que o WhatsApp tem um papel muito importante nessa conexão direta entre o candidato e o eleitor. Tudo começa pela atenção do candidato para as pessoas. É verdade, mas é preciso entender como se conectar com essas pessoas através de WhatsApp, e hoje nós vamos estar falando isso. Por exemplo, eu fiz uma ação hoje no WhatsApp, meus amigos, que quase o celular parou aqui. Por quê? Porque eu descobri um novo jeito de fazer conexão usando lista de transmissão. Então é preciso testar o canal e não simplesmente ficar enchendo aquela pessoa de mensagens o tempo inteiro. Muita gente perde com isso, e aí é uma coisa onde eu falo sobre grupos no WhatsApp, que realmente é muito complicado. Para trabalhar com grupo precisa
realmente de uma força aí, muito grande, e o grupo não funciona bem em muitos casos, tá? Então a lista de transmissão é muito legal. O Evanilson falando aqui, um bom líder nasce realmente de suas ações e atenção aos seus liderados, com certeza, e hoje nós vamos falar exclusivamente sobre isso. Então essa liderança precisa ser reconhecida. Daí, meus amigos, no tripé, e eu quero que vocês visualizem bem essa tela, tá? Façam as suas anotações, porque isso vai ser objeto para a sua campanha eleitoral e vai ser objeto para quem está trabalhando com o seu político ou para quem quer trabalhar consultoria. Para entender, você tem que saber quem é esse seu candidato, até para você não pegar cliente morto, que você sabe que não vai funcionar. Não vai adiantar todo o dinheiro do mundo e nós estamos aí calejados, tá? Onde a gente vê que tem muita gente, gasta fortunas. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou que o candidato gastou 20 milhões na campanha, uma campanha de Senado, e não entrou, tá certo? Então, vamos avaliar bem isso, porque essas campanhas milionárias, elas estão caindo. Agora é a hora da conexão com o eleitor antecipada. Esse é o segredo, meus amigos, antecipação, porque isso é igual relacionamento. Entendam isso. Se vocês não se anteciparem, em cima da hora fica muito difícil. Por isso que todo mundo pensa em partido e pensa em dinheiro. Por quê? Partido porque é uma solução para tentar absorver os poucos votos que esse candidato vai ter. Então ele fica desesperado por tentar achar um partido e fica perguntando assim, e o partido vai me dar apoio, vai me dar dinheiro, vai me dar santinho? Isso é totalmente errado, eu afirmo isso para vocês, tá? Se você tiver força de grupo, santinho, apoio, vai vir de mão beijada para você. Me corrijam vocês aí se eu estiver errado, mas só vence quem tem realmente o poder de grupo, tá certo? E daí vem a questão de verba. Mas eu não tenho dinheiro, eu sou um candidato fraco. Eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês, tá? Onde tem pessoas que se construíram na internet sem usar verba e sem falar de partido nenhum. Hoje mesmo eu vi isso, de uma pessoa que assistiu palestras minhas em 2014, conversou muito comigo, me entrevistou, e hoje é uma potência, meus amigos, uma potência. A campanha dela está um clique assim de dedos para ela acontecer. Ela vai vir totalmente diferente para esse ano. Eu não sei qual é a pretensão, mas eu vou descobrir, assim que eu descobrir, eu vou trazer aqui para vocês. Então, observando aqui a nossa apresentação, você tem o alinhado às necessidades dos eleitores. Esse candidato está alinhado às necessidades dos eleitores. Então, como é que é o conteúdo dele? É alinhado com educação, com saúde, está alinhado com segurança, ele fala sobre isso, as pessoas têm interesse no que ele fala sobre educação, saúde, segurança, emprego. Então, como e o que ele tem feito para as pessoas nesses requisitos, nessas frentes, nessas bandeiras, nessas causas. E veja, não é proposta apenas. Muita gente se ilude com propostas. Eu vou fazer uma proposta aqui, inclusive eu vou até registrar em cartório para dizer que eu realmente vou cumprir o que eu prometi. Meus amigos, o povo não está acreditando nisso. É importante vocês perceberem que essas campanhas daqui para frente é igual um namoro, é igual um casamento. Você precisa criar esse relacionamento antecipado, senão vai ser muito difícil, tá certo? E daí nós temos
as necessidades de meio ambiente, emprego, né, segurança, saúde, educação. Então é importante perceber isso. Agora, outra coisa muito importante. As pessoas, os candidatos, mal sabem, a maioria não sabe nem o que o cargo, quais são as atribuições do cargo. Então é muito importante perceber isso. Quais são as funções do cargo? Às vezes a gente faz uma pergunta para um candidato, eu quero ser candidato a deputado estadual. Muito bonito. Você sabe o que um candidato, o que um deputado estadual faz? A pessoa não sabe, não entende, nunca viu, não sabe o que é projeto, não sabe o que é lei, não sabe como é que ele atua. Meus amigos, como é que a pessoa, o candidato, vai poder falar sobre política, sobre essas bases, sem ele mal saber como que é a função desse cargo? O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado distrital? O que faz um deputado federal? Um senador, um governador? Então é preciso entender isso para que você tenha as frentes bem organizadas, o seu discurso alinhado, e quando a pessoa for te perguntar alguma coisa na rua, você ter a resposta na ponta da língua. Muitos candidatos tomam rasteira quando vão para as ruas, porque não entende a coisa de fato. Então é muito importante perceber isso. Vladimir está falando aqui, caso do Tiririca na primeira eleição dele. Pois é, essa coisa de voto de protesto, vocês veem que definitivamente está levando a sociedade para alguma mudança significativa? O que vocês acham disso? Tá? E lembrando, não estou falando de politicar, se Tiririca é bom, se outro deputado é bom, não estou falando nada disso. Eu só quero que vocês prestem atenção numa coisa, porque qualquer outro candidato ou outro político pode derrubar um candidato como o Tiririca, e eu estou fazendo análise de marketing aqui, tá certo? Por exemplo, o Tiririca, quanto é que custa um deputado federal por ano para os cofres públicos? E daí você me diga o seguinte, vale a pena esse voto de protesto? O que foi feito? Porque muitos dizem assim, eu não uso verba de gabinete, não faço isso, não faço aquilo. Amigo, você tem que perceber o seguinte, se não usa você, outros vão usar. Então, isso é mais um requisito, é mais uma coisa contra um candidato e um político, tá certo? Que vai depor contra ele. Então, é preciso saber amarrar todos os pontos para que você possa realmente ter uma campanha sólida, baseado em fatos reais e concretos, aonde o eleitor sinta-se representado por você. Amigos, nós não temos liderança. Veja o que está acontecendo no Brasil. Me diga vocês, quem é o candidato a presidente? Quem é candidato a governador no seu estado? Quem vai ser o próximo senador? A maioria está envolvida aí em problemas com lava-jato, com corrupção, com caixa 2 e tudo mais. Nós nunca tivemos uma crise tão grande ou que está aparecendo tão forte como nos dias atuais. E veja, nesse contexto de corrupção, nesse contexto de lava-jato, nesse contexto dos eleitores, do povo brasileiro averso e com certa... com ódio dessa política, com raiva do que está acontecendo, como é que nós vamos construir um candidato dentro desse cenário, observando esse cenário? Me diga vocês, qual é a situação? Então você vai falar, não, eu sou o político diferente. Político diferente, todo mundo está falando nas campanhas, desde que eu me entendo por gente. Por isso essa conexão tem que ser necessária. Entendeu? O Evanilson está falando aqui, quando um candidato não se encaixa no tripé apresentado anteriormente, não seria o caso do candidato citar a composição de sua equipe que irá conduzir a cidade, já que o mesmo não tem todos os pré-requisitos?
Veja bem, Evanilson, realmente é preciso essa construção, mas eu não sei bem se eu entendi, quando você fala assim, não seria o caso do candidato citar a composição de sua equipe, mas assim, se ele cita a composição da equipe, quem vai ser eleito é a equipe, não é ele. Eu já vi o seguinte, olha só, pasmem vocês, candidato onde tinha um bom coordenador de campanha, aonde o coordenador era visto mais como candidato do que o próprio candidato. Vocês já viram isso? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o candidato está tão fraco, ele não tem oratória, e no nosso curso de marketing digital eleitoral vai ter um palestrante poderoso que é o Paulo Taran, da Voz do Brasil, fala para mais de 70 milhões de pessoas todo dia na rádio, aonde ele vai falar sobre oratória, os princípios básicos da oratória. Então você vê que não adianta você partir para Facebook, para fanpage, para site, para redes sociais, se você não estiver preparado com conteúdo. Porque se uma pessoa chegar lá e começar a te recriminar, a te criticar, a mostrar fatos de fato, a sua campanha, ela vai implodir, entendeu? Então é preciso que você entenda isso. O Leonardo Maestro terá o mesmo efeito para o Bolsonaro em 2018. Vamos analisar, vamos ver. Um fato sobre o Bolsonaro analisando pelo lado do marketing, tá, meus amigos? Lembrando, nós aqui, eu não sou cientista político, nem tenho pretensão de ser, não fico fazendo análise, eu não fico discutindo a política direita e esquerda, quem entra, quem sai. Mas isso é um fator. Vocês veem, o Bolsonaro, ele está no olho do furacão porque a esquerda está sendo rechaçada no Brasil e no mundo. Vocês estão acompanhando isso. E, de novo, eu não estou fazendo apologia à direita ou apologia à esquerda, mas a gente tem que saber analisar os fatos, porque vocês trabalham com marketing, vocês estão aqui querendo entender sobre marketing digital eleitoral. Então, esses fatores são importantes para você construir uma campanha. Tá bom? Então, o Evanilson fala, pré-requisitos, o candidato muitas vezes não tem uma popularidade muito boa. Evanilson, se não tem, é preciso construir. Horas, como é que eu vou para uma campanha se eu não tenho uma popularidade muito boa? Daí, um dos primeiros pilares para a sua campanha ter um indício de sucesso, que é antecedência. Tem que trabalhar com muito tempo de antecedência. Ficou difícil e para mim eu acho isso maravilhoso, porque agora, meus amigos, só vão entrar realmente quem tiver conteúdo, tá? O povo está ficando esperto, o povo está observando redes sociais, então é preciso você, de fato, entender esse contexto para que você possa ter a sua campanha, ter indícios, tá, de um bom resultado na sua campanha. Então, entender sobre as funções do cargo é muito importante. Daí, olhem só, eu quero que vocês anotem bem isso, reputação digital. Você, entre outros detalhes, por exemplo, pesquisas, a sua composição e vários outros detalhes, aonde eu já falei no primeiro programa sobre como começar na internet, eu passei várias estruturas, inclusive, que é do nosso material do curso Marketing Digital Eleitoral 2018, tá? Já estamos preparando candidatos, equipes, políticos, então já estão participando e já estão se preparando para 2018. E estão aí fazendo o curso Marketing Digital Eleitoral 2018. No final dessa apresentação eu vou falar para vocês. Então, o importante, depois disso tudo, de todos esses levantamentos, do que o coordenador da campanha, coordenação geral, definir, você, de posse desse conteúdo, informações, fotos, vídeos, depoimentos, pessoas falando do candidato, do político, aí você começa a construir a sua reputação digital. Aí sim fica fácil, fica mais tranquilo para você trabalhar conteúdo e conversar com as pessoas. Então, o que é essa reputação digital? Você até
pode fazer uma análise, tá certo, de como é esse candidato atualmente, porque tem muitos candidatos que já trabalham no Facebook, tem um site, falam, e tem políticos também, tem outros de alguns grupos. Então, analisar essa reputação digital. Por exemplo, como é que é a imagem desse candidato? Ela é uma imagem que passa essa segurança, que passa essa representatividade. As pessoas sentem que esse candidato, essa pessoa, pode ser uma força, eles sentem segurança nesta pessoa, nesse candidato. E mais, ele está em quais redes sociais? Então, amigos, veja só, eu recebi aqui vários, em 2016, na verdade, mas muito candidato a vereador, a prefeito, tá? E eles perguntando, eu tenho que estar no Periscope, no Twitter, no Pinterest, no Google+, preciso estar... eu preciso estar no Blogger, eu tenho que me comunicar com o meu público. A primeira pergunta, quantos habitantes tem a sua cidade, o seu município? Como é que é o uso da internet? E como é que é a aderência desse público-alvo com relação a isso? Ora, se não tiver esse tipo de coisa, meus amigos, o que vai acontecer? A campanha continua com santinho, continua aí com carro de som, com gente batendo de porta em porta e andando tete a tete, que vai continuar enquanto a campanha existir, a não ser que tudo passe para o digital e seja proibido definitivamente você trabalhar na rua. Fora isso, o contato pessoal é muito forte. Por quê? Porque através do contato pessoal é que você vai ter conteúdo para divulgar nas redes sociais e primeiramente no seu blog e depois replicar isso nas redes sociais. Então, meus amigos, é importante ter esse conteúdo. O Ivo está falando, Anderson, essas reformas políticas que estão sendo tratadas no Congresso exigirá muito do marketing digital, principalmente os candidatos dos pequenos partidos, reputação digital. Ivo, você falou a coisa certa. Então, é preciso essa antecedência, mas lembrando, meus amigos, isso não vai ser baseado em páginas de Facebook somente, em curtição, em seguidores. É preciso ter o que eu chamo de funil do voto. E isso no curso Marketing Digital Eleitoral eu falo também. Então, a Vivi Alexandre fala o seguinte, o meu candidato já é conhecido e tem mídia espontânea. Tem crescimento em rede social sem impulsionar, mas quero fazer anúncios patrocinados. Eu posso fazer até qual data segundo a nova lei? Vivi, você pode fazer agora, imediatamente, Google AdWords, Facebook Ads e Taboola Outbrain, que são duas ferramentas poderosíssimas, há quem diga mais poderosa que Google AdWords e Facebook Ads, entendeu? Só que a questão é o seguinte, o maior erro de quem está envolvido com essas campanhas é porque eles só pensam em falar do deputado, do político. Olha, o fulano fez isso. Olá, eu sou fulano, ele está fazendo aquilo. Aí vai ser bloqueado, não vai passar. Você tem que falar de uma forma diferente, indireta, tá? Então, é possível sim, pode investir pesado. E os candidatos e políticos mal sabem que é possível fazer publicidade paga na internet. Pode sim, eu estou afirmando para vocês que pode, mas é preciso fazer de uma forma inteligente, tá bom? Então, o crescimento em rede social, de novo, aqui para Vivi, é importante validar esse crescimento. Crescimento, meus amigos,
número de curtidas, comentários, compartilhamentos, isso não significa 100% que essas pessoas estão com você. Quer ver só? Eu vou te fazer uma pergunta. Todos vocês, analisem comigo. Me diga aqui agora, vocês que já têm político, que trabalham com políticos ou que trabalham com candidatos. Qual é o número das pessoas que fazem parte realmente da sua lista, do seu gerenciamento de campanha ou mandato, aonde você tem comunicação constante? Quantas são essas pessoas? E quais segmentos dela? Como elas estão divididas, segmentadas? Vocês têm isso? Vocês conseguem me dizer isso? Se não tiver isso, a campanha e o mandato está sendo regido no escuro, totalmente no escuro. Horas, como é que eu vou ter? Eu vou para uma campanha sem saber a base de pessoas que está comigo. E, de novo, eu não estou falando de seguidores em Facebook, de números de e-mail marketing. E, além disso, se você tem e-mail marketing, se você faz newsletter, que também é um grande problema que a gente encontra nos gabinetes, aonde os políticos, eles têm lá aquele listão de e-mail marketing, manda um monte de mensagem, vai tudo sem filtro, sem segmento, fala um monte de coisa para a gente que não tem nada a ver com aquilo. Então, isso é problema, gente. Precisa do quê? Precisa realmente de ter essa... Precisa realmente ter essa organização, entendeu? Então, com relação a patrocínio, Vivi, pode mandar ver, tá bom? E Beni Oliver chegando aí, boa noite, Beni. Falando na reputação digital, seu conteúdo, qual que é o conteúdo com o seu público-alvo? As pessoas estão interagindo, elas pedem mais informações sobre o que você está postando, ou simplesmente esse candidato está postando bom dia, boa tarde, boa noite, mandando algumas mensagens de motivação, tirando fotos de reunião e de visita de pessoas lá no seu gabinete ou visitando na rua e etc. Amigos, isso não conecta. Vivi, fique à vontade, pode continuar fazendo perguntas. A gente está aí para responder vocês. Então, isso, meus amigos, não conecta. A prova está aí em vários... Você tem senadores que nem imagem em outras redes, como o YouTube, por exemplo, tem. Então, é um desleixo, uma falta de organização com a própria imagem. Amigos, tem deputado federal que nem tem site. Como é que vai trabalhar uma comunicação, sendo que o homem está aqui em Brasília? Como é que ele comunica com o público dele? Me explica isso, vocês. Entendeu? Então, é preciso ter essas informações. E nós estamos apenas esquentando aqui. Depois disso, engajamento nas postagens. Como é que é esse engajamento nas postagens? Poxa, Anderson, mas você disse que não importa, precisa saber do funil do voto e aquela coisa toda, que engajamento não é importante. É importante num primeiro passo, mas depois você tem que saber projetar e fazer essa comunicação semanal segmentada com esse público que está se engajando com as suas postagens. Tá? Então, daí eu gosto de trazer essa ideia aqui, meus amigos, que eu estava lendo uma vez na Bíblia, e olha só o que fala. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O que está acontecendo com os candidatos é isso. Como é que um candidato não tem nada para oferecer e ele quer dizer que ele vai mudar a realidade de uma comunidade, ele vai mudar a realidade da educação, do transporte, da segurança, do emprego? Me expliquem isso, por favor. Como é que vai ser isso? Então, é importante perceber, isso aqui é objeto de estudo. Você que tem até um candidato evangélico, católico, cristão,
você deve mostrar uma tela dessa para ele quando você for fazer sua apresentação de proposta de marketing digital, eleitoral, político. Olha, é preciso conteúdo, e todo esse meu material vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam usar, tá? Para os seus, ou para você mesmo como candidato político, ou para você que vai fazer a campanha, tá bom? Então, a Vivi está falando que está trabalhando em cima do público-alvo. Muito bom, Vivi. A primeira coisa, Vivi, que a gente tem que fazer é o seguinte: o político foi eleito, o candidato foi eleito, ele foi eleito por um número X de pessoas. Quem são essas pessoas que votaram nele? Qual era o interesse delas? Então, a primeira base é essa. Nós temos que trabalhar pelo menos para triplicar essa base durante 4 anos de mandato. Meus amigos, por favor, 4 anos é muito tempo. Então, no mínimo, triplicar esse número de votos aí. Dá para fazer isso, porque são 4 anos de trabalho. Entendeu? E nós vemos candidatos que entrou com 10 mil e agora tem 7 mil. Candidato que entrou com 50 mil e já está com 30 mil. Entendeu? Isso não é possível um negócio desse. O que ocorre durante os 4 anos que faz um homem, um político, perder? Me explique vocês, tá bom? Então, tá aí, ó. Uma mensagem bíblica muito importante para que você possa trabalhar com o seu candidato, com o seu público-alvo. Então tá lá, Lucas 6,39 para quem quiser conferir. Daí, olha só isso aqui, coisas que as pessoas andam dizendo por aí. Os eleitores e o público-alvo. Olha o que eles falam dos candidatos. Só me visitou porque é candidato. Sabe por que isso acontece? Porque não teve antecipação, não tinha projeto, nunca conversou antes, e agora perto da eleição, oi, tudo bem? Olha, quero conversar com você sobre política, quero te dizer que eu tenho ideias revolucionárias e quero te mostrar o meu projeto político para educação, saúde, transporte. Inclusive, eu tenho um projeto fantástico que, se eleito for, eu vou executar com maestria. Meus amigos, por favor, olha aí o que as pessoas estão falando, os eleitores. Olha a outra. Nunca deu nada para a gente, agora apareceu. Ué, como é que pode? Você nunca fez nada aqui pelo bairro, pelo trabalho, pelo condomínio, e de repente você começou a trabalhar. Que bicho que te mordeu para você começar a trabalhar e começar a se interessar pelas as nossas causas? Como é que é isso? O que você pode fazer? Como é que você chega aqui fazendo isso? É isso que os eleitores estão falando na rua, que o público está falando. E outra, de repente ficou entendido de todos os problemas sociais? Ué, de repente você ficou especialista em educação, transporte, sabe que tudo sobre segurança, os dados, os números. Quando é que foi que você começou a estudar isso, candidato? Quem é você? Da onde você veio? E por que a gente vai acreditar em você? O que você fez anteriormente? Como é que você está aparecendo aqui de repente com todas essas soluções? Você ficou entendido do dia para a noite? Que história é essa? Então, outra coisa, como você vai nos ajudar se o cargo não permite isso? Meus amigos, o tanto de candidato que leva rasteira porque não sabe explicar a função de um candidato. Ele monta projetos do arco da velha, né? Por exemplo, é um vereador que diz que quando vai ser eleito, ele vai mudar a educação no estado dele. Como é que isso é possível, meus amigos? Ah, se eu for eleito, eu vou proibir a lei das armas, eu não vou votar na lei do desarmamento. Só que aí o cara chega e faz a pergunta, mas o candidato, isso é competência do seu cargo? Meus amigos, a gente precisa estudar isso aí. Então, quando você for preparar
um candidato, até mesmo o próprio político, precisa entender qual é a função, o que o cargo permite. Porque tem coisas que a mão de um cargo, de um certo político, não vai alcançar. Então, existe prefeito, existe vereador, deputado estadual, deputado distrital em Brasília, deputado federal, senador, governador, presidente. Então, o que cada um deles faz? É importante entender isso. Tá? A Vivi está perguntando aqui também. Estou trabalhando em cima, já falou. Vivi, os conteúdos do Instagram e do Facebook devem ser diferentes? Depende, tudo tem que ser analisado, porque qual é o retorno, que é uma coisa que eu sempre falo, o ROI, o retorno sobre esse conteúdo que você está postando. De novo, meus amigos, tem redes sociais que o político só está por estar, porque o público não interage lá. Então, nós temos que trabalhar no conceito menos é mais. Não significa que você está em tudo, você vai se conectar com todos. Anotem isso. Não significa que está em todas as redes sociais, você vai se conectar com todos. Muitas vezes você pode arrumar vários problemas, porque a coisa começa a fugir de controle, tem que arrumar equipe, muitos políticos não querem investir em mais equipe. Então tem que pensar nisso. Ah, mas eu tenho o Hootsuite, eu tenho a ferramenta que monitora isso e aquilo. Nós estamos vivendo uma crise dos números, onde o pessoal de social media, coordenador de marketing digital, jornalista, publicitário e etc., eles têm muitos números, só que não sabem o que fazer com os números. Por exemplo, o que eu vou fazer com uma fanpage com 50 mil seguidores, 50 mil curtidas? Me diga se você consegue converter isso em voto, e aí você tem um número real para apresentar para um candidato, para um político. Mas fora isso, você só tem um número parado lá dentro. Então, isso é muito interessante. Daí, tem gente que não usa o Facebook, apenas o Insta e vice-versa. Exato, Vivi. Só que aí a gente tem que se perguntar, e o ROI, o retorno para esse político, está sendo importante ou só estamos perdendo tempo lá? Anderson, mas como é que você fala que nós estamos perdendo tempo se eu tenho que construir a imagem do meu candidato, do meu político, em todas as redes sociais? Também depende. A gente tem que ver se existe uma aderência, esse público dele está lá, conversa com ele, interage, como interage e qual é o resultado dessa interação. Então, é muito importante perceber isso. O editor-chefe, realmente meu público não está sedimentado por padrões de perfis. Então, editor, é importante perceber isso, tá bom? Isso se chama segmentação de conteúdo, de público. Qual público e qual mensagem nós vamos mandar. Então, eu tenho que averiguar qual que é o público, qual o interesse do público e o que eu vou mandar para ele de conteúdo. Eu não posso falar sobre assuntos jovens para o pessoal da terceira idade que tem outro tipo de interesse, tá certo? E daí, a Vivi fala também, estou com 200 mil no Face e 14 mil no Insta. A pergunta que eu te faço é, são 200 mil no Facebook que vão votar nele e 14 mil que vão votar através do Instagram? Se você tiver esse número, parabéns, você vai ganhar e você vai ser top. Se não tiver, a campanha está sendo trabalhada no escuro. Amigos, eu falei para vocês, e vocês podem ver nos nossos 2 programas passados, a Aécio Neves tinha 4,7 milhões de curtidas no seu Facebook, na sua fanpage, em 2014. Dilma tinha 2,5 milhões. Quem ganhou a campanha? Me digam vocês. Se número de seguidores fosse número de votos, eu já estava milionário, porque é fácil, é só botar gente para curtir página. Mas isso não é verdade absoluta. Fala grande Uchoa, meu grande parceiro. Inclusive, eu quero falar para vocês que o vídeo é a mídia que mais conecta com as pessoas. E os vídeos das minhas entrevistas são todas feitas com o pessoal do Grupo K. Tá? Quero agradecer aí o Uchoa,
que está fazendo um excelente trabalho e já está se preparando aí para trabalhar com partidos políticos, com vários políticos. Depois vocês dêem uma olhada no site do Grupo K, no YouTube do Grupo K, para você ver os vídeos. E aqui no meu canal, você pode ver na playlist onde tem entrevistas, você pode ver o trabalho aí do pessoal do Grupo K. É um prazer estar com você aí, meu irmão. Simone Alvarenga, eu sigo perfis no Facebook, no Face, escolho ser sinalizada apenas para acompanhar os passos do adversário. E isso é uma estratégia boa, tá? Dá para fazer isso sim, é uma boa estratégia. Lilian Figueiredo, como faço para fazer segmentações? E como descobrir eles no Facebook? O segredo, Lilian, eu estou revelando para você agora. Você precisa de conteúdo. Então, na sequência, olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses próximos slides. Olha o que eu vou falar aqui, que é de um livro muito importante que eu vou passar no final para vocês. A incoerência é comumente vista como um traço de personalidade indesejado. A pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, hipócrita e até mentalmente doente. Por um outro lado, um alto grau de coerência costuma estar associado à força pessoal e intelectual. Ou seja, é a base da lógica, da racionalidade, da estabilidade e da honestidade. O que eu quero dizer com isso? Isso é um gatilho mental do marketing poderosíssimo que se diz que é o compromisso e coerência. Por exemplo, compromisso. O que eu venho falando há mais de 5 anos, eu tenho um compromisso com os aposentados, eu tenho um compromisso com o pessoal da terceira idade, eu tenho um compromisso com os militares, olha aqui o que eu tenho feito, olha o que eu falo, olha as reuniões, olha o que nós já fizemos, olha o que eu fiz para poder ajudar esse grupo, aquele outro grupo. Então, isso se torna coerente. E quando você tem essa coerência de tempo de trabalho, aí você é visto como racional, estável e honesto. É por isso que muitos famosos podem pesquisar os famosos que participaram das campanhas eleitorais de 2016. Muitos não conseguiram entrar, porque não basta ser famoso, tem que entender o que eles fizeram pela sociedade. Não é show, não. Isso não conecta com a sociedade, não é aparecer na televisão, não é fazer programa de rádio. Se fosse assim, meus amigos, vários radialistas, apresentadores de televisão, eles entrariam facilmente, porque eles falam para milhares de pessoas. Então tem que entender como isso funciona, tá certo? Então, a coerência e o compromisso, quando você começar a falar essas duas palavras, olha, eu sou coerente por causa disso, disso e disso, e o meu compromisso é esse porque eu atuo nisso há mais de 5, 10, 15, 20 anos, então eu posso falar com propriedade, então você será um candidato forte, e aí você traz esse conteúdo para a internet. E daí começa a sua segmentação, através do blog, do site e de redes sociais. Tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar. Então, bem-vindos às redes sociais. O que você gostaria de compartilhar? Você gostaria de compartilhar algo? O que você vai compartilhar depois de tudo isso que eu falei para você? E ainda tem um pouquinho que a gente vai finalizar agora, tá? O que você vai compartilhar daqui para frente? Bom dia,
boa tarde, boa noite, olá, hoje é uma palavra de motivação que eu vou te dar, ou então eu peguei uma fanpage aonde o candidato só colocava notícias falando mal do governo, falando de outros partidos, falando do partido dele, ele fala de tudo, mas não fala dele mesmo. Então, como é que a conexão vai acontecer, meus amigos? É preciso ter essa conexão, tá certo? Depois disso, depois de tudo que nós vimos até aqui, o que você vai compartilhar daqui para frente? E ferramentas e jeitos para você compartilhar, formatos, nós temos vários. Daí eu quero que você entenda que internet é muito fácil de trabalhar quando você tem conteúdo. Como os candidatos não têm conteúdo, os políticos não têm conteúdo, o que, que eles fazem? Eles colocam, eles mandam parabéns para o dia das mães, do pedreiro, da faxineira, do dentista e etc., o dia dos animais. Amigos, a primeira forma que você tem que trabalhar é em cima do que você acredita. Se você não trabalha em cima do que você acredita, como é que as pessoas vão se sentir representadas? E você tem que fazer uma avaliação se é isso mesmo que as pessoas estão querendo e se tem afinidade com você. Não adianta também você querer pegar uma causa a qual você não tem afinidade. Poxa, eu não gosto de jovem, eu não gosto de trabalhar com juventude. Meu negócio é segurança, meu negócio é trabalhar pela proteção, defesa dos animais, o direito dos animais, alguma coisa assim. Então você tem que se sentir bem, você não tem que fazer projeto porque você está fazendo campanha política, não, pelo amor de Deus. Então é isso que acontece nas campanhas, tá? Precisamos fazer isso. Na sequência, olha só, antes de querer fazer grandes coisas pelos outros, você deve fazer algo grande por você mesmo. Se as pessoas não sentirem que você é uma liderança, que você exerce um poder, que você é reconhecido, que o seu trabalho é reconhecido, quem que você vai liderar? Por que que você vai querer ser político? Ah, Anderson, mas eu vou construir, rapidinho eu construo, durante a campanha eu vou construir. Meus amigos, não é assim que funciona, tá? Mas tem aqueles que gostam, né, de testar. Testar é permitido, todos podem participar, não tem problema nenhum. Mas tá aí as dicas que a gente vem passando para vocês, isso já tem anos. Não foi nessa campanha, não foi na passada, não foi na retrasada, não foi em 2008, não foi em 2004, é desde 98 falando isso, tá bom? Então, o Evanilson fala o seguinte: poucas promessas e mais ações que promovam credibilidade e estabilidade perante o público. Propostas coerentes que realmente possam ser realizadas. Beleza, Evanilson, mas o povo está de saco cheio de propostas. E aí eu faço sempre um desafio para quem começa uma campanha. Sem ter proposta, como é que você pode fazer um trabalho de campanha eleitoral? É possível? É possível fazer um trabalho sem proposta, só baseado no trabalho, no seu nome, no seu passado? O que vocês acham? Então, deixa aí uma dica para vocês. O Vladimir colocou aqui algumas hashtags, vereador mais jovem, mandato participativo, ótimo. Tudo isso só vai ser verdade, só pode ser transformado em verdade se eu validar se esse vereador mais jovem é verdade, se o mandato participativo está acontecendo de fato, se juntos podemos mudar Osasco. Quais são as transformações de Osasco? Tem uma página falando disso, que pessoas foram beneficiadas por essas mudanças em Osasco. Uma nova forma de fazer política. Qual é a forma de fazer política, essa nova forma? Foi validada por quem? Quem é o público que está recebendo os benefícios dessa nova forma de fazer política? Então, eu preciso, e vocês precisam, verificar isso.
Você está vendo como, com certas perguntas, a gente consegue construir melhor a nossa candidatura? E não se iludam, meus amigos, porque essas perguntas vão fazer para os seus candidatos ou para você que quer participar. Só para você ter ideia, eu já tenho gente trabalhando para a campanha de vereador de 2020. Eu já tenho prefeito, já tenho candidato a prefeito trabalhando para a campanha de 2020. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão entendendo que a coisa está ficando complicada, mas que é preciso fazer essa conexão, tá certo? Então, o Vladimir está falando aqui, tem como analisar o vídeo que eu enviei? Tem sim, Vladimir, depois eu vou analisar e na sequência dos próximos programas eu vou estar falando para vocês aí várias dicas, tá? Lilian, Anderson, preciso construir do zero, meu candidato está fraco. Quais os vídeos seus que devo assistir? Lilian, eu tenho 2 vídeos antes desses, anteriores a esse, que é o como começar a campanha eleitoral 2018 na internet e como começar a campanha eleitoral 2018 no Facebook. Mas isso que eu estou falando agora, meus amigos, é o principal de todos. Sem isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não tem como decolar, porque é preciso conteúdo. Como é que um candidato vai para a rua, ele vai falar o quê? E, amigos, entenda uma coisa. Primeiro é rua. Quando ele está na rua e tem feedback, ele vai poder divulgar isso em redes sociais. Mas se não tiver rua, como é que ele vai divulgar alguma coisa? O que esse homem pode entregar, sendo que ele não tem nada? Me respondam isso. Como fazer um trabalho, como divulgar alguma coisa, sendo que eu não tenho nada para divulgar? Só são ideias, só são propostas? Então é preciso entender isso, tá bom? A dica, Lilian, para a construção de conteúdo é este programa de hoje. Observa o próximo slide que eu vou te mostrar algumas coisas. Olha só. 3 dicas, anotem, tá? Anotem que vai ser bem importante para vocês. 3 dicas para trabalhar com o seu candidato, com seus candidatos, com político, tá? E isso a gente pode usar até para partido. Então vamos lá. Primeira dica, manual do político e do candidato. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Primeira coisa que ele fala, não critique, não condene e não se queixe. A gente vê muito, mas é muito candidato e até políticos quebrando o pau, falando mal, criticando, condenando e se queixando. É a situação, é fulano que não faz nada, é o candidato falando, a educação é ruim, o transporte é precário, a segurança não é viável, não temos emprego. Aí a pergunta que eu te faço, e você, candidato, o que você está fazendo para mudar essa situação? Qual é o seu trabalho? Quais são suas causas? O que você tem feito pela sociedade? Então, meus amigos, ninguém gosta de crítica, de condenação e de queixa. Me digam vocês gostam de estar perto de uma pessoa que vive criticando, condenando e se queixando? Tem muitos políticos que nem as pessoas não gostam de estar perto, tem pessoas que não gostam de estar perto, porque é uma pessoa para baixo, negativa, que só fala mal. Então, se você quer se conectar com as pessoas, use este manual, essa dica, que é dos anos 30, e o manual é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Compre esse livro hoje mesmo, que você vai ter mais de 30 dicas de como se conectar com as pessoas, tá? Daí, a crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva e, comumente, faz com que ele se esforce para justificar-se. Então, criticar, toda vez que você critica, lembre-se que
a pessoa vai formular algo contra você. E você estará preparado para receber? O seu candidato vai estar preparado para receber? Vocês lembram dos dossiês que as pessoas espalham por aí? Geralmente você percebe que é alguém que bate, 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 e um belo dia aparece um vídeo, aparece um dossiê e a casa cai. Então é preciso tomar cuidado com isso. Daí, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Nossa, veio várias agora. Evanilson, como separar o candidato com um histórico positivo do seu partido com histórico sujo? Evanilson, vai ser difícil, mas aqui em Brasília nós temos esses casos, tá? Eu acho que dois. Nós temos dois políticos aqui, deputados distritais, que o partido é sujo, segundo a mídia, segundo os fatos, mas eles são limpinhos, não tem nada contra eles. Então aqui vem outra dica para vocês que eu já falei lá no nosso programa passado. Muito importante essa pergunta aí do Evanilson, tá? Primeiro é o seu público-alvo, depois o partido. Quem procura partido primeiro é porque não tem conexão com o público e está tentando uma boquinha no governo, tá? Então, primeiro você tem que ser, depois você tem que saber oferecer para as pessoas. Então, lembre-se lá do provérbio da Bíblia. Como é que você quer seguir, você sendo cego, quer liderar outro cego, quer orientar outro cego? Não funciona, meus amigos. Isso é contra as leis naturais dos princípios da conexão, do relacionamento interpessoal, entendeu? Então é preciso ter esse fator aí. O delegado está falando também, o Cristiomário, aqui vinculamos algumas de nossas propostas ao trabalho de segurança que desenvolvemos. Ótimo, muito bom isso. Também aproveito a mídia gratuita que obtenho com a profissão que tenho. Perfeito! Então, em cima do seu trabalho já feito, você já é um exemplo. Então, você é um candidato que já está mostrando o trabalho. Então, segue aí o exemplo do delegado Cristiomário, que está acompanhando a gente. Aqui está um bom exemplo, meus amigos, tá? Então, é simplesmente começar a trabalhar pelo povo. Às vezes, no seu próprio trabalho, você já pode começar essa conexão. Por exemplo, vocês estão todos aqui assistindo, me assistindo, porque acreditaram alguma coisa na minha apresentação, no meu trabalho, já viram pessoas que estão obtendo sucesso. Eu tenho aí jornalistas, eu tenho o curso, por exemplo, que eu comecei há um tempo atrás, Comunicação Digital para Jornalistas, onde eu já treinei mais de 1000 jornalistas, e as pessoas estão mudando de vida, deixaram o emprego, abriram empresa, estão construindo, estão se reformulando. Então, isso é verdade. Se você entrar no meu curso Marketing Digital Eleitoral, você vai ver lá, a gente fez a campanha, a marca de O Rei de Gana, o King Itaquia III, tá certo? E prefeitos, vereadores, agora em 2016, que conseguiram se eleger ou se reeleger. Então, tá aí, meus amigos. E eu falando isso, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas que vocês estão acreditando alguma coisa ao trabalho que a gente vem fazendo. Então, isso é uma força muito grande. É assim que a conexão se faz, através de uma audiência interessada no que você quer falar. A audiência só vem porque ela tem interesse no seu conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não tem audiência. Simples assim. Respondendo mais algumas perguntas, Josué de Menezes, grande parceiro. Tudo bem, Anderson? Parabéns. Estamos lançando o aplicativo Bairros Inteligentes, uma boa ferramenta de gestão de relacionamento com a visão de cidades inteligentes. Estou colocando a ferramenta. Beleza. É sempre como eu falo aqui para o Josué. Toda ferramenta que é lançada precisa ser validada. Se ela tem o aval do público, já tem pessoas utilizando, já tem retorno, já mostra benefícios para a sociedade e para a população,
aí você tem o que mostrar. Fora isso, amigos, tem que construir esse relacionamento. Daí tem a Simone que fala, muitos criticam, mas não apresentam proposta de solução. Então, Simone, devemos esquecer quem critica e ter o nosso foco em cima do nosso candidato, do nosso trabalho, entendeu? Porque a crítica realmente não leva a lugar nenhum. O delegado está falando, o delegado Cristian Mário está falando, tivemos uma campanha de prefeito muito modesta, mas em pouco mais de 3 anos, na cidade já conquistamos quase 8.000 votos, na última para prefeito, e nos consolidamos como uma alternativa para o futuro. Com certeza, um fator, tá? Nunca deixem de trabalhar, tem que falar para o candidato, perder uma eleição não se perde. Quando você deixa de ser eleito, você tem mais 4 anos para trabalhar. Aqueles que desistem estão dizendo que estavam ali para aproveitar uma oportunidade. São os que a gente fala oportunistas de ocasião. Se der certo, eu vou ganhar uma boquinha como vereador, vou ganhar um dinheirinho na prefeitura e vou ficar bem. Então, meus amigos, não é assim que funciona, tá? Adelson, de Aracaju. Boa noite, Anderson. Como sempre, dicas muito boas. Obrigado, grande amigo Adelson. Continue aí acompanhando. É um prazer ter você aqui. Simone, criticar é falar do outro e não de si. Realmente, é importante. Seguindo aqui para o final da nossa apresentação, olha só de novo a Bíblia falando: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Por quê, meus amigos? Porque com a mesma medida com que medirdes, vocês vão ser medidos também. Então, eu vou dizer uma dica preciosa: não critique, não julgue. Em vez de você o seu candidato está trabalhando com críticas, com condenação, com queixas, vá trabalhar com conteúdo, construindo a reputação dele, o trabalho dele, porque realmente a crítica é um caminho de 2 lados, de 2 vias. Você critica e vai receber a crítica com certeza. E talvez essa crítica esteja recheada de fundamentos para derrubar o seu candidato de uma vez por todas e esse homem nunca mais aparecer na vida pública. E vocês têm muitos exemplos disso na nossa política atual, passada e para frente aí pelo andar da carruagem. Vocês sabem do que eu estou falando. Vamos em frente. O Evanilson falou, ofender um adversário hoje nas redes sociais não será um tiro no pé no futuro? Mas é claro, para que ofender, né? De novo, não condene, não critique, não se queixe. Na sequência da nossa apresentação, estamos finalizando. Olha só que coisa interessante. A próxima dica: fale de coisas que interessem a outra pessoa. Gente, parece até bobo o que a gente está falando aqui, mas simplesmente não entra na cabeça dos candidatos. As equipes de comunicação e marketing da maioria dos gabinetes não conseguem fazer essa conexão. Por quê? Porque o público-alvo, os eleitores, simplesmente não estão engajando com o político, com o candidato. Então é preciso entender isso. Amigos, como é que um homem consegue juntar uma multidão? É por causa da sua mensagem. Entendam isso. Se não tiver mensagem, se não tiver conteúdo, você não tem como fazer conexão. Aí você quer entrar na internet para falar o quê? Se o candidato não tem conteúdo. Não tem como falar nada. Entendeu? Porque é um homem vazio de si. E, olha, tem uma coisa muito importante. Você nota quando a pessoa é supérflua. Você nota quando a pessoa é interesseira. Você nota quando o candidato tem... os interesses dele são outros. Ou ele aparece de última hora porque está tentando uma boquinha. Você nota isso.
Então é preciso ter entendimento para você construir essa sua audiência. E daí, olha só, conectar-se é a habilidade de se identificar com pessoas e se relacionar com elas de forma que aumente a sua influência sobre elas, tá bom? Então, isso é fazer conexão. A conexão é quando você fala assim, amigos, eu estou com um projeto novo, gostaria de saber a opinião de vocês. Aí entra 100, 200, 300, 1.500, 20 mil pessoas para ver do que se trata o seu projeto, ou já conhecer e debater com o candidato, oferecer sugestões, críticas e etc. Então, sem isso, como é que você vai influenciar as pessoas se você não tem conteúdo, se o candidato não tem esse conteúdo? Então, o Vladimir está falando, o ex-prefeito de Osasco falou mal do outro candidato e esqueceu de fazer a sua campanha. Ele teve 127 mil votos e o candidato que ele falou mal teve 218 mil votos. Então, está aí uma campanha que o Vladimir está falando para a gente, lá de Osasco, pode ser uma prova, tá? Eu não posso analisar totalmente isso, até porque, meus amigos, o nosso trabalho é baseado na internet, não na campanha como um todo. Nós somos considerados o braço direito do coordenador geral da campanha. Por quê? Porque a internet é uma força muito grande, mas só é uma força muito grande se você tiver esse conteúdo, tá bom? Na sequência, me explique isso aqui, meus amigos. Já estamos finalizando agora. Como é que o Whindersson Nunes, que é o youtuber mais famoso do Brasil, tem 19 milhões de pessoas inscritas no canal dele? Você consegue entender isso? Qual é o conteúdo do Whindersson Nunes? Ah, Anderson, ele faz piada. Beleza, mas ele tem um público que se conectou com ele. 19 milhões. Então, uma coisa que a gente vê nos candidatos é que eles têm medo de aparecer. E quando um candidato tem medo de mostrar a cara, tem coisa errada. Pode avaliar isso aí. Ah, a gente tem que aparecer no YouTube, a gente tem que fazer propostas, temos que falar das nossas ideias, você tem que falar o que você está fazendo, você tem que começar a conversar. Ah, eu não sei, não é bem assim, eu não sei falar direito. Ou então, vamos marcar uma reunião, é aquele que só vai com grupo, é aquele que só vai com aquele monte de coordenador, guarda-costas, aquela coisa toda, os cabos eleitorais, a militância, alguma coisa está errada aí. O homem não fala olho no olho, entendeu? Ele não tem verdade, a pessoa não sente verdade, ele não fala com vontade. Então, meus amigos, se não faz isso na rua, como é que vai fazer isso na internet? É preciso ter esse entendimento. Então, olha só, eu peguei aqui um link, por exemplo, do Jean Willis. Uma comparação rápida. De novo, meus amigos, não tenho nada a favor nem contra o Jean Willis. Até o pessoal aí do PT, pessoal militante. Eu só estou fazendo uma análise de marketing, tá bom? Quero que todos fiquem bem tranquilos. Então, olha só, os últimos vídeos dele, 718 visualizações, 1.800, 700, 17.700, 4.000, 1.000, 4.000, 2.000, 800, 5.000, 2.000, 22.000, 1.700. Daí me aparece um vídeo, eu estava pesquisando aleatoriamente para trazer essa mensagem para vocês hoje, fazer esse programa, e olha só o que eu encontrei. Jovem de 19 anos humilha Jean Willis e desafia para um debate. Veja bem, não estou analisando este conteúdo, tá? Mas é uma informação e é um conteúdo que teve 2,2 milhões de visualizações e 73 mil pessoas gostaram disso.
Me digam vocês, o que está acontecendo aqui? Qual é o conteúdo? O que ocorreu? É crítica? É debate? É alguma coisa contra o Jean Willis? Ele tem fatos? Ele tem provas? Mas veja os números, meus amigos. Então, nós estamos vivendo esses dias de internet. Existem pessoas que estão sendo construídas no YouTube, no Facebook. Eu falei para vocês no começo aqui da apresentação do programa que eu encontrei uma pessoa que há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, na verdade, não tinha um grupo bem definido, estava ainda se achando, e hoje, quando eu vou ver, está uma potência, e não está afiliada a partido, não está afiliada a ninguém. Olha só isso, com certeza deve vir candidato, entendeu? Mais de 160 mil pessoas lá interessadas, e tem YouTube, tem Facebook, tem página, tem tudo. O negócio todo bem amarrado, todo bem construído, coerente, compromissado, batendo há mais de 2, 3, 5 anos na mesma causa. Olha aí o que a pessoa construiu. Lembrando, se eu conseguir falar com a pessoa, eu quero trazer aqui para o programa para mostrar para vocês. Então, é importante perceber isso. Aí, nós temos o Evanilson falando, as pessoas procuram as igrejas para ouvir coisas que a interessem, que venham amenizar suas angústias e sofrimento. O candidato deve ter um pouco disso. Atenção é tudo, com certeza. Tá? Então, finalizando, olha o Bolsonaro aqui. O pessoal fala tanto do Bolsonaro, aí eu peguei e fui procurar algumas coisas dele também, já conheci algumas coisas, lembrando, ó, isso aqui é um print da minha tela, nem inscrito no canal dele eu tô, tá? Mas olha lá, lembrando, não sou esquerda, não sou direita, não sou centro, não quero me candidatar, o meu trabalho é marketing digital eleitoral. Então, olha lá, 295 mil inscritos. Então já é um termômetro. Agora ele precisa validar esse público dele, e eu falei aqui para vocês o que é importante a respeito disso. Daí, a última dica é essa: faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Mas, Anderson, como isso é possível? Vocês lembram quando o Cafu levantou a taça? Primeiro, ele colocou na camisa que ele amava, ou que ele estava com o pessoal da comunidade dele. E aí, antes de levantar a taça, ou quando levantou a taça, falou para a esposa, Regina, eu te amo. Não sei se vocês viram isso. Então, olha só, faça a outra pessoa sentir-se importante, faça com sinceridade. Como conseguir isso no ambiente de campanha eleitoral? Como um candidato pode conseguir isso? Através da solicitação de dicas, sugestões das propostas, do trabalho que ele está realizando, e fazendo com que as pessoas participem do projeto dele, participem da causa dele. Amigos, todo mundo gosta de fazer parte de alguma coisa que promove o bem maior. Todo mundo gosta, entendeu? Então, fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Esse é o segredo. Mas, Anderson, como é que eu vou fazer isso na internet? Falando de assuntos que interessam as outras pessoas. Então, por exemplo, eu já passei mais de 2 horas conversando sobre marketing digital com grupos, com partido, com candidatos, com equipes. Por quê? Porque as pessoas estavam interessadas no conteúdo. Então, é assim que funciona, meus amigos. Entendeu? Então, nós estamos finalizando e eu queria mostrar um outro detalhe para você. Olha isso aqui. O perigo de toda crise, quando os líderes são inconscientes e sem valores morais, é a corrupção. A corrupção expande-se em todos os níveis por falta de líderes autênticos, líderes visionários,
líderes inspiradores e competentes, isto é, por falta de verdadeiros líderes servidores. Você queria o segredo para se conectar com seu público-alvo? Seja ou trabalhe com seu candidato o líder servidor. Aquele que serve, ele consegue mais conexão. E isso você pode fazer. Entendeu? Daí, finalizando essa parte do programa, eu quero falar com vocês sobre o curso Marketing Digital Eleitoral 2018. Aprenda a planejar passo a passo uma campanha eleitoral na internet. As vagas estão abertas e são limitadas. Inclusive, depois de amanhã, o preço está dobrando. Então, você que está assistindo, tem aí a sua oportunidade para poder comprar num preço mais em conta para você agora, tá certo? E nós vamos falar de planejamento, marketing, estratégias. Eu vou passar todo o meu material de consultoria, o meu material que eu trabalho com políticos, com candidatos. Então, ele vai servir tanto para você que quer fazer a sua campanha, que quer trabalhar a sua campanha política, a sua campanha eleitoral para 2018, quanto para você que já trabalha com político e que quer saber mais informações, quer aprender de fato e quer se especializar melhor em marketing digital eleitoral. Lembrando que o eleitoral, ele funciona perfeitamente para mandato. Por quê? Porque o mandato político é uma nova campanha. Então é onde você tem que se conectar mais, você tem que estar conversando mais, e são 4 anos. Você sabe, tem candidato, quer dizer, tem político que perde mandato, então é porque não fez o trabalho durante esses 4 anos de conexão com esse público-alvo. Então, nós temos aí o curso Marketing Digital Eleitoral. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vai ser o conteúdo. O primeiro encontro que vai ser sábado, esse curso é totalmente online, tá? Então, o primeiro encontro vai ser sábado, dia 21, e eu vou falar no módulo 1 sobre diagnóstico, estratégia, estrutura e pessoas, o jeito certo de começar, condições importantes para uma ação de sucesso, definição da imagem, legislação, definição da equipe, definição do conteúdo, o que vai ser divulgado, como deve ser o acompanhamento das interações. Aí o módulo 2, criando o plano de ação. Amigos, como é incrível! As pessoas e as equipes começam um trabalho numa campanha, tudo em papelzinho, anotações em papel, em e-mail, listinhas. Como é que pode trabalhar uma campanha desse formato? É preciso ter organização. Então eu falo sobre sistema de gerenciamento de campanha, que é uma arma poderosíssima para que você trabalhe a sua campanha. Falo qual o sistema que eu uso. No caso, eu estou usando o sistema Polis, tá bom? E tem outros parceiros também que estão trabalhando com esses sistemas. Então, é importante, você vai ver uma palestra do Cleiton Trevisan falando sobre sistema de gerenciamento de campanha. Daí eu vou falar sobre Google, que é a primeira porta de entrada para a internet. Então, sem trabalhar Google, sem trabalhar o seu blog, o seu site, vai ficar complicado. Anderson, mas todo mundo não está nas redes sociais, está nas redes sociais, mas se você vê os principais especialistas de marketing digital e quem tem resultado de fato, eles usam as redes sociais como tráfego para o site deles e para as landing pages, que no nosso caso são as causas, são as bandeiras. Então dá para fazer muita coisa com isso. Então vou falar sobre os princípios básicos, como seu candidato ficar em primeiro lugar nas pesquisas, Google Trends, Google Business. Muita gente não conhece isso aqui, o novo outdoor digital, onde você pode botar a sua marca naquele canto direito do Google
e sempre que digitar até palavras, você pode colocar relativas onde tem mais pesquisa, o seu candidato aparecer. Isso está liberado, você já pode trabalhar isso agora, muita gente nem conhece esse fator, tá bom? Então, vou falar de estratégias de posicionamento, autoridade, gestão de crise. No segundo encontro, a gente vai falar sobre marketing de conteúdo, segredo da conexão com o eleitor, arquitetura de informação, criação de conteúdo, que muita gente quer saber, estratégias de posicionamento, boas práticas de SEO, Google Analytics, ferramentas de análise de palavra-chave, funil de voto, reputação digital, e-mail marketing, WhatsApp marketing, e sempre com exercícios práticos e acesso a tutoriais gravados. Terceiro encontro, nós vamos falar sobre marketing nas redes sociais, como converter seguidores, fãs e curtidas em votos. Isso que muitas agências, especialistas aí, mundo afora, não explica, não mostra. Aqui é o segredo da internet. A internet só serve se você souber como converter seguidor, fã, curtidas em voto, tá bom? Daí, Facebook, criação de perfis, fanpages, manual de boa prática, Facebook Ads, olha aqui, ó, conceitos básicos de publicidade. Pode fazer campanha paga sim, mas você tem que saber como trabalhar. Técnicas de mensuração e monitoramento. YouTube, a maior mídia hoje é o vídeo. O vídeo é a mídia que mais se conecta com as pessoas. Então é importante saber disso. Então nós vamos falar sobre como criar canal, boas práticas, como divulgar os vídeos e por aí vai. No quarto encontro, no sábado, os encontros são todos aos sábados, tá? Eu vou explicar mais para você. Marketing eleitoral nas redes sociais, parte 2. Então, WhatsApp, outras redes sociais que você pode usar para fortalecer o seu candidato, o seu político. E depois a gente vai falar sobre, encerrando o módulo, monitoramento, o segredo da gestão de votos. Muita gente me pergunta, Anderson, eu quero saber o número disso, eu quero saber quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, eu quero saber o que estão falando. Só que quando a gente mostra os números, ela não sabe nem projetar um planejamento ou uma ação para absorver esses números. Nós estamos vivendo uma crise de números. Existem vários dados nas redes sociais, ferramentas, nos sites, mas as pessoas não sabem o que fazer com elas. Por exemplo, vou fazer outra pergunta. O que fazer com 100 mil pessoas que curtiram a sua fanpage? Você sabe o que fazer? Elas ficam lá paradas, fazendo o quê? 100 mil pessoas curtindo a página do seu candidato, são 100 mil pessoas que vão votar nele? E aí, como é que você trabalha essas 100 mil curtidas? Como é que você vai validar essas 100 mil pessoas que curtiram uma fanpage? Essa é a grande pergunta. Se você conseguir responder e levar isso para o seu candidato, para o seu político, você vai ser um consultor, um especialista em marketing digital eleitoral profissional de fato. Porque o bom especialista de marketing digital, amigos, eleitoral, político, ele demanda informação, ele demanda muito conteúdo. A equipe fica doida quando o cara é bom. Por quê? Porque ele precisa divulgar, ele precisa mostrar. Então, ele sendo um bom gerente, um bom gestor de marketing digital eleitoral, ele vai demandar demais da coordenação do jornalista, da equipe de rua. Então, essa é o grande formato para se trabalhar e essa é a oportunidade que eu estou trazendo aqui para vocês que estão assistindo o curso Marketing Digital Eleitoral 2018, já se preparando aí para a campanha, para as eleições de 2018. Legal? Daí, finalizando, a gente tem aqui, serão 4 encontros online, tá bom? 4 horas cada encontro,
serão aos sábados, tá? Área de membros com 30 dias, então vai ser uma imersão profunda em marketing digital eleitoral, em planejamento. Você vai entrar no curso e vai sair com seu planejamento de campanha na internet, detalhado passo a passo, tá bom? Daí, 7 outras palestras com profissionais que vão falar, entre outras coisas, sobre técnicas de smartphone, só como usar smartphone, vídeo, oratória, assessoria de imprensa, gerenciamento de campanha, muito legal. E grupo no WhatsApp, aonde a gente vai fazer um grupo de mentoria, eu vou estar trabalhando com todos os participantes. Beleza? Então, ainda mais eu vou encontrar e vou falar com vocês sobre como fazer consultoria. Se você quer ser um consultor de marketing digital eleitoral, então eu vou apresentar um vídeo onde eu falo, inclusive, sobre como você deve fazer o contrato, tá bom? Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez no programa ao vivo no YouTube do canal Marketing Digital Eleitoral. Acesse o link que está na descrição desse vídeo, aonde você vai poder fazer a sua inscrição no curso. Respondendo aqui mais algumas pessoas. O Vladimir, qual o valor do curso? Está na descrição. Tá bom, Vladimir? Eu quero que você dê uma olhada lá, entre, assista o vídeo, faça suas considerações. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? O Ivanilson, Anderson, hoje você utilizou o WhatsApp, só que de forma direta, com mensagem específica para cada um de nós. Essa maneira fez com que estivéssemos aqui participando. Com certeza, foi uma mensagem diferenciada, inclusive, Ivanilson, choveu de gente, foi contato pra caramba, e essa é uma técnica que eu falo, eu já usei outras, às vezes as pessoas nem percebem, entendeu? Mas a gente consegue falar com uma massa de pessoas, mas para isso também é preciso ter tipo um call center do WhatsApp, tá? Então, é uma coisa que eu falo também no nosso curso Marketing Digital Eleitoral. E a última pergunta aqui, quando se faz de forma coletiva, através de transmissão, você consegue atingir o seu objetivo? Evanilson, estou conseguindo, tanto é que o vídeo aqui, o meu canal no YouTube, ele está tendo uma projeção muito legal, inclusive mais do que muitas pessoas que têm canais com mais tempo do que eu, tá? Muita gente se inscrevendo e as visualizações aumentando. Então, assim, é uma questão de tempo. Muita gente fica pensando assim, poxa, eu não vou começar na internet porque é difícil, porque eu vou começar fraquinho. Tem que começar agora. Então, meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Se quiserem deixar mensagens aí no WhatsApp, estou à disposição. Vejo vocês no curso Marketing Digital Eleitoral 2018 e foi um prazer, tá? E terça-feira que vem, já se preparem que a gente vem com mais um conteúdo para poder ajudá-los na campanha, ajudá-los na sua atualização profissional, no seu entendimento e fazer o possível para que todos possam ter sucesso, porque só assim o nosso trabalho será reconhecido. Então foi um prazer estar com vocês, boa noite e sucesso a todos.